Boa noite, galera da Kenkopato Jovem. Aqui quem fala é Sérgio Marques, pré-treinador júnior da Escola Photon Training. Tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo aí referente à parte do trabalho em equipe. Qual a diferença entre equipe e grupos? Nós vamos estar discutindo sobre esse assunto. Mas antes de falar um pouquinho, eu queria me apresentar oficialmente, além de realmente ter trabalhado durante 25 anos aí no mundo corporativo, mais de 25 anos no mundo corporativo, na área de gestão, com grupos e equipes também, onde nós alcançamos alguns resultados positivos e nem sempre chegamos a esses resultados positivos também. Por isso que nós vamos dar algumas dicas e algumas experiências que nós temos travado durante esse período todo que nós trabalhamos nas empresas por onde pudermos passar, tá bom? Bom, o nosso objetivo principal é, primeiro, que você possa desenvolver uma estratégia. Toda vez que você for trabalhar com equipe ou grupo, você deverá criar uma estratégia para que isso possa aumentar a qualidade do teu resultado, diminuindo assim o retrabalho. Hoje o que mais quebra as empresas é o retrabalho. Por quê? Porque primeiro você deixa de fazer algo que você poderia estar fazendo e simultaneamente você tem que refazer algo que se você fizesse com mais capacidade, com uma estratégia bem organizada e planejada, você com certeza não precisaria estar refazendo esse trabalho. E isso, na verdade, tem dado um custo muito elevado para as empresas, tá bom? Fazer as coisas de forma ordenada e planejada também é importante, e a melhor distribuição das tarefas para os membros da equipe, ou seja, você tem que saber classificar quais são cada membro da equipe, o que é importante para que ele possa agregar valor e poder agregar também um resultado mais objetivo para a sua equipe, ok? E aí eu quero deixar um pensamento com vocês, tá bom? Não tenha receio de mudar de opinião quando verificar que o seu plano não está funcionando. Não parecerá indeciso se demonstrar a lógica das suas mudanças. Ou seja, se você perceber que o teu resultado, ou você perceber que lá na frente, no decorrer do teu desenvolvimento do teu trabalho com a tua equipe ou com o teu grupo, você perceber que realmente não vai conseguir alcançar o teu objetivo, é importante que você pare, pense e remaneje esse plano, tá bom? Mostrando realmente que você tem algo melhor a acrescentar naquele projeto. Tá bom? E aí, continuando, ele fala: esqueça o passado. Não desperdice tempo nem energia lamentando erros cometidos no passado que você não pode mudar. Quem fala isso é Ernest Shackleton. É um dos grandes pensadores, um dos grandes líderes, na verdade, a qual eu pude ler uma biografia sobre ele e bastante interessante. Bom, dando continuidade, a gente vai falar sobre visão estratégica. A visão estratégica, normalmente, ela é composta de dois pilares, que são tempo e ação. Você precisa definir, na verdade, qual o tempo necessário para você conseguir o teu objetivo maior, ou alcançar, na verdade, a tua meta e o teu objetivo, mas sem esquecer de que tipo de ação você vai ter que fazer isso para que você possa chegar nesse teu objetivo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a visão estratégica é justamente o quê? Você agregar os processos, na verdade, o que são processos? São as normas e procedimentos que você vai desenvolver para você poder chegar, na verdade, no teu objetivo ou poder conseguir conquistar a tua meta, dentro de uma organização, lidando com pessoas de vários gêneros e vários modelos e, principalmente, agregando a tecnologia. Com isso, você vai conseguir um plano estratégico muito mais eficiente. Então, é você juntar processos, organização desses processos, as pessoas adequadas para que possam desenvolver esse projeto e também, principalmente, a tecnologia que vai agregar muito valor para que você consiga o teu resultado. E aí, então, a gente vem com uma pergunta que não quer se calar. Qual é a diferença entre grupos e equipes? Será que é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa com palavras diferentes? E muitas das vezes as pessoas não sabem quando estão trabalhando em equipe, quando trabalhando em grupo, mas o que é mais ideal? É trabalhar em equipe, trabalhar em grupo? Então nós vamos tentar desmistificar essas duas palavras, mostrando dentro de uma realidade qual a diferença de cada uma delas. E não tem nada de errado você trabalhar como equipe ou você trabalhar como grupo. E eu vou te dar as classificações delas, as características, e aí fica muito mais fácil para você ver que você pode trabalhar tanto com uma quanto com outra sem problema nenhum. Ok? Então, o que eu falo? Quando eu falo sobre grupos, na verdade, eu costumo usar o sinalzinho lá
do WhatsApp. O WhatsApp, normalmente, nós somos um grupo, quem não tem um grupo no WhatsApp, não é verdade? Mas aquele detalhe, você tem um grupo, você comenta aquilo que você bem entende, o que você quer. Muitas das vezes é um grupo de amigos, é um grupo profissional, mas no fundo, cada um tem uma mentalidade diferente, cada um tem uma visão diferente, cada um tem um pensamento diferente, e não tem nada errado disso, porque, afinal de contas, é um grupo, tá bom? E uma das características é que os grupos não evoluem por causa das diferenças de pensamento, ou seja, você pega um grupo do WhatsApp, ele não evolui em si para conseguir almejar um objetivo. Por quê? Porque o negócio do pessoal é colocar aquilo que ele bem acha, independente se as pessoas vão concordar ou não vão concordar, e a mesma coisa com você. Você, muitas das vezes, lê algumas coisas que você concorda, que você não concorda, e tudo bem, faz parte do grupo, tá bom? Outra coisa é que, dentro de um grupo, você tem pensamentos que não são ordenados, ou seja, cada um pensa o que quer, cada um fala o que quer. Tá bom? Os objetivos são bem diferentes do grupo, ou seja, eu tenho um objetivo, você tem outro. Por exemplo, nós estamos entrando agora aqui num bate-papo, onde nós estamos num grupo. Por quê? Cada um tem um objetivo. Uns têm o objetivo de aprender, outros têm o objetivo de conhecer, outros têm o objetivo simplesmente não tenho nada para fazer hoje, então vou aproveitar para ver o que esses caras têm para me falar. Tá bom? E assim, e não tem nada de errado isso, tá ok? Até porque nós não combinamos o que nós vamos fazer, o que nós queremos, qual é o objetivo, o resultado desse exato momento. Esse exato momento nós vamos bater um papo para ter um conhecimento maior, tá bom? E outra coisa, o grupo tem propósitos totalmente diferentes uns dos outros. É uma coisa muito personalíssima, ou seja, você faz aquilo que você quer dentro do grupo, dentro da sua situação, tá bom? Mas vamos dando continuidade. E o que é uma equipe? Equipes são grupos que evoluem. Opa, toda equipe ela começa como um grupo, só que ela vai evoluindo até chegar a uma equipe. Por quê? Porque a equipe ela procura se ajudar mutuamente, coisa que no grupo não. Aqui, por exemplo, dentro de uma equipe, todo mundo sabe qual é o papel de cada um e você sabe quem são as pessoas mais fortes, mais fracas da equipe, com quem você pode contar, com quem você não pode. Tá bom? Há uma necessidade de você ter que quebrar barreiras e paradigmas, tá bom? Muitas das vezes você não concorda com alguma coisa que a equipe coloca, mas você tem que trabalhar em prol daquele pensamento, porque você tem que pensar como pensa a equipe, tá bom? E é uma forma do time concentrado em um único pensamento, ou seja, a equipe ela define um pensamento, uma meta, um objetivo, e ela vai até chegar ao seu final. Essa é a grande diferença entre a equipe e o grupo. Algumas características, na verdade, que a equipe tem. Primeiro que ela tem limites precisos, ou seja, todos sabem quem faz parte ou não da equipe. A gente sabe quem está lá chupando o sangue da equipe, quem está realmente se esforçando e colocando o seu suor, a sua capacidade, o seu tempo para que você consiga um objetivo maior. Tá bom? E os limites, na verdade, ela corresponde à equipe. Grupo não tem limites. Outra coisa, os objetivos da equipe normalmente são objetivos comuns. As metas dizem respeito à equipe. Grupo não tem meta, grupo faz aquilo que der na cabeça. Agora, a equipe não. A equipe ela tem que ter um objetivo muito bem traçado, muito bem definido. Tá bom? Todos assumem a responsabilidade do cumprimento. Ou seja, eu tenho a minha parte, minha parte de responsabilidade e eu tenho que fazer com que ela aconteça. Independente de qualquer coisa, tá bom? Uma outra coisa que diz que é uma característica, principalmente das equipes, é que os papéis são muito bem definidos, né? E diferenciados. Cada um deve saber a sua própria contribuição, ou seja, foi-me passada essa responsabilidade, eu tenho que levá-la até o final, custo que custar. Dentro de uma equipe, nós pensamos assim. Dentro de um grupo é assim, olha, se deu, deu, se não deu, paciência, cada um para si, Deus para todos, né? Mas como nós estamos falando de equipe, a equipe ela tem realmente papéis diferenciados, ou seja, cada um tem um papel de vital importância. Eu digo muito isso porque se você pegar um relógio, não sei se você já teve a oportunidade de abrir um relógio e ver o maquinário do relógio por dentro, seja ele de pulso, seja ele de parede, o que for. Quando você abre esse relógio, você vai perceber que ele tem várias engrenagens. E se você pegar a menor das engrenagens desse relógio e tirar do relógio, ele para de funcionar. Por quê? Porque ele tem tanta importância quanto a maior engrenagem do relógio. Ou seja, isso é um trabalho de equipe. Não é porque a pessoa tem um grau hierárquico maior, não é porque a pessoa tem uma responsabilidade maior, que aquela que tem um grau hierárquico ou uma responsabilidade menor dentro do processo, que ela também não é importante.
Tão é importante, na verdade, dentro de um time de futebol, tanto é importante um goleiro, quanto um cara da defesa, do meio campo e do ataque. Não tem aquele que é, se o cara for mais importante, então deixa ele jogar sozinho. Não, todo mundo tem a sua responsabilidade para chegar no objetivo que a equipe pré-determinou. Tá bom? Outra característica, na verdade, da equipe é os conflitos. É normal que você faça reuniões e que dessas reuniões haja conflitos. E isso faz com que a equipe realmente evolua. Toda vez que você fizer uma reunião e todo mundo só baixar a cabeça e falar sim senhor, sim senhor, sim senhor, sinal que as pessoas não estão colaborando, as pessoas não estão dando importância ao projeto. E com isso, quem perde é a equipe. Tá bom? Então, é normal que dentro de uma equipe as pessoas se coloquem, na verdade, com o seu pensamento para que ele possa agregar. Nem sempre o seu pensamento pode ser abraçado pela equipe, nem sempre o seu pensamento pode ser acolhido pelos líderes, mas uma coisa que é importante, você quando você se expressar e der a sua opinião, com certeza você vai perceber que, às vezes, aquela palavra que você colocou, aquela frase ou aquele pensamento faz com que os líderes possam repensar um pouco mais no objetivo que eles querem alcançar. E, às vezes, você pode estar trazendo a chave do sucesso para a própria equipe, tá bom? As pessoas devem se resolver os seus próprios conflitos entre umas e outras. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas nós somos obrigados a nos respeitar quando equipe. Eu posso não concordar com o pensamento do meu colega, eu posso às vezes não concordar com o método que a equipe esteja planejando, mas a partir do momento que eu faço parte dessa equipe, eu tenho que respeitar esse meu colega e tenho que respeitar as normas. Porque afinal de contas, dentro de uma equipe, o pensamento tem que ser único. Mesmo que às vezes eu não concorde 100% daquilo que a equipe vai desenvolver, eu tenho que, por obrigação, fazer a minha parte melhor possível, para que eu possa conseguir chegar no resultado que a equipe traçou. Porque muitas das vezes eu não consigo, dentro da minha limitação, eu não consigo entender por que a equipe tomou aquele rumo ou aquele objetivo. Mas eu tenho que ter clareza naquilo que eu vou fazer, naquilo que é responsabilidade minha. E procurar tentar entender o porquê que a equipe optou por essa ação ou por essa metodologia, tá bom? Dentro de uma das características da equipe, também uma coisa fundamental, que é a confiança. E aí eu trago uma foto bastante ilustrativa, que é uma foto de noivado, né? Para você que é noivo, ou para você que está noiva, por exemplo, ou noivo, você pode reparar que quando você troca aliança, ou seja, quando você tem aliança com alguém, você está dizendo que você está aliançado com ela, ou seja, você concorda com ela, você acredita e crer naquilo que essa pessoa é e naquilo que essa pessoa pensa. Por quê? Porque senão não teria como você estar se juntando com uma pessoa que você desconfia. Então, o primeiro aspecto de uma característica de uma equipe é você realmente ter um processo de confiança. Esse processo não acontece simplesmente do dia para a noite. Isso demanda um certo tempo, você tem que ter uma certa convivência com essa pessoa, você tem que trabalhar um certo tempo com essa pessoa, para que você possa realmente denotar essa confiança, possa dar essa confiança e também resgatar essa confiança. Tá bom? Pessoas não podem ocultar informações privilegiadas. Isso é uma coisa muito importante. Porque se você confia nas pessoas, todas as informações que você tem, sendo elas privilegiadas, você tem que colocar na equipe, você tem que trazer à tona. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes pensam assim, não, eu vou guardar essa informação comigo o dia que eu tiver com o diretor XYZ, o dia que eu tiver com o presidente, aí sim eu vou falar. Só que nesse momento pode ser tarde demais e a equipe pode pagar duras penas pelo simples fato de você ter, na verdade, ocultado uma informação que pode fazer uma diferença dentro de um projeto. Tá bom? Outra coisa que é importante dentro de uma equipe, e uma das características também essenciais, é o comprometimento. O comprometimento, e aí eu estou colocando uma foto para vocês que estão acompanhando. Essa foto, não sei se vocês conhecem, é um esporte olímpico, que é a famosa corrida de bastão, de passagem de bastão. E essa corrida consiste em você passar o bastão para o colega vai pegar esse bastão, vai fazer a parte dele, ele vai correr, depois ele passa o bastão para uma outra pessoa, e assim 4 atletas terão que passar o bastão simultaneamente um para o outro. E ganha aquele que chegar primeiro, é claro, a equipe que chegar primeiro. E é engraçado porque se você não tiver um comprometimento muito e você colocar de qualquer jeito o bastão e o bastão cair,
toda a equipe perde. Não perde só simplesmente você ou teu colega, vai perder, na verdade, toda a equipe. Por isso que é muito importante você só soltar o bastão quando você perceber que o amigo seu da sua equipe, a pessoa que está na sua equipe, realmente abraçou aquele bastão, abraçou aquela ideia para dar continuidade no processo, tá bom? Então a velocidade da informação ela é muito importante para esse comprometimento, tá bom? E a concordância geral é fachada, tá bom? Se todo mundo for para uma reunião novamente e todo mundo concordar, é sinal que a equipe não está comprometida, é o sinal que você não vai ter um grande sucesso com essa equipe, tá bom? Outra característica, na verdade, é em relação aos resultados. Os problemas pessoais que você tem com algumas pessoas dentro da equipe, elas podem servir de tropeço para as metas do resultado da equipe. Ou seja, não vou com a cara de fulano, de ciclano, ou aquela pessoa não gostei muito do jeito dela. Ou seja, dentro de uma equipe você não tem que ter visões pessoais, e sim visões coletivas. Você tem que entender que aquela pessoa, mesmo que você não goste dela, mesmo que você não concorde com a metodologia dela, é importante saber que ela faz parte da tua equipe e você tem que ajudá-lo quando precisá-lo. Do mesmo modo, ela sim o fará para com você, porque a equipe são todos unidos, na verdade, dentro de um único propósito. A equipe não deve se conformar com os resultados negativos, ou seja, não deu certo, tudo bem. Coisa que o grupo se conforma. Então o grupo, se deu, se não deu, paciência. A equipe não. A equipe realmente ela tem uma visão de um resultado, uma meta muito bem elaborada. Muitas das vezes a gente não chega a esse resultado, a essa meta, por N motivos. Mas nós temos que entender quais foram os motivos que nos levaram a não chegar realmente nesse resultado objetivo ou nessa intenção de alcançar, na verdade, uma meta e saber aonde foi que nós erramos, onde foi que nós falhamos. E aí tem uma coisa que é importante, nós não devemos recriminar quem errou, mas devemos corrigir o que foi feito de errado, tá bom? Muito mais importante para uma equipe do que simplesmente você criticar ou caçar as bruxas, por que nós não ganhamos o jogo, ou por que nós não conseguimos atingir a meta, ou por que nós não conseguimos o nosso objetivo. É muito simples e muito fácil algumas pessoas, e às vezes alguns líderes ou gestores que não estão muito bem preparados para o mercado, ficar correndo atrás de quem errou, achando que se eu demitir essa pessoa, se eu tirar do time, que vai resolver o problema do resultado. Não resolve, o resultado já foi dado, você já perdeu. O que você precisa é realmente entender onde foi que existiu o erro, verificar realmente quem errou, mas em que momento essa pessoa errou, para que a gente não volte a errar novamente. E aí sim, motivar essa pessoa que por algum motivo, porque eu não acredito em sã consciência que as pessoas gostem de perder ou que as pessoas não queiram atingir os seus objetivos. Eu acredito que às vezes algumas situações fazem com que a pessoa não tenha a condição de dar o seu melhor. E aí com isso pode prejudicar uma equipe, não levando essa equipe até o resultado a qual ela se propôs, tá bom? Mas isso é muito importante. Mas todos precisam saber que os erros não serão condenados, mas sim resolvidos em conjunto. Então nós erramos, vamos reunir a equipe, falar aonde foi que nós erramos. Erramos, não foi por causa dele, porque toda vez que a gente aponta o dedo para uma pessoa, né, toda vez que a gente apontar o dedo aqui para uma pessoa, eu tenho 3 dedos apontados para mim. Ou seja, se essa pessoa errou, ou se eu estou condenando essa pessoa pelo erro, aí vem a resposta. E por que eu não ajudei essa pessoa naquele momento que ela mais precisou? Então, a gente tem que saber que uma equipe são todos por um único objetivo, tá bom? E a gente não tem que isolar em momento algum. Então, eu costumo dizer o seguinte, numa partida de futebol, quando de repente uma bola simples e um goleiro às vezes toma um frango, né? Ou seja, deixa passar aquela bola por meio das pernas, ou uma falha tremenda que o goleiro teve, como teve agora na Copa do Mundo, acabamos de assistir agora à tarde o final da Copa do Mundo entre a França e a Croácia. O goleiro tentou sair jogando e, sem querer, ele tentou driblar o oponente e o cara da Croácia fez um gol, né? Para todo mundo seria um frango, seria perplexidade. Não, mas a equipe da França ela estava tão motivada a ganhar a esse torneio, o que ela fez?
Ela tomou um gol lá atrás, mas ela fez 4 lá na frente. Então, assim, ou seja, enquanto o meu goleiro, por algum motivo realmente dos melhores possíveis, que eu não acredito que ele tenha feito isso de propósito, tomou lá um gol que não deveria ser tomado, a parte da frente, que seriam os atacantes, fizeram 4 gols. Então acabaram ganhando de 4-2. Então a equipe funciona assim. Nós não temos que recriminar quem errou. Se ele fez a parte dele e não deu certo, ou não conseguiu achar o sucesso, nós outros da equipe temos que fazer o dobro para poder ajudar aquele colega que está lá atrás, tá bom? Então isso é de vital importância para que a gente consiga trazer um resultado bom para a nossa equipe. E aí a França acabou saindo campeã. Por quê? Porque mesmo o goleiro dela tendo errado, os seus atacantes fizeram com que realmente a equipe superasse aquele erro e trazendo a si uma vitória, tá bom? E eu quero deixar para vocês, na verdade, Steve Jobs ele deixa uma informação muito bacana. Ele diz o seguinte: para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. Ou seja, você tem que amar aquilo que você faz, porque aí você coloca a alma no teu trabalho e não só a força física. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, ou seja, eu trabalho porque eu ganho meu dinheiro, eu recebo no 5º dia útil, então eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, você não está pondo amor naquilo que você faz, tá bom? Então ele diz o seguinte: caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, ou seja, eu trabalho para ganhar um simples salário, você simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas. E Steve Jobs, ele coloca isso com muita propriedade. Então, em outras palavras, ele quer dizer: se você fizer aquilo que você ama, se você fizer aquilo que realmente te traz prazer, se você fizer aquilo que realmente você entenda que possa ajudar outras pessoas, com certeza todos os resultados virão com muito mais facilidade, todos os resultados virão com muito mais satisfação, e você não vai ter um sacrifício, mas sim você vai ter um empenho com muito mais coração, com muito mais vontade e com muito mais resolução de trazer um resultado positivo. Tá bom? Eu só para vocês deixarem claro, eu quero dar um testemunho meu. Eu, depois de 32 anos, eu conheci a Kenko Pato lá atrás, em 1988. Lá, muitos de vocês ainda nem nascidos não eram. E quando eu conheci lá atrás o Kenko Pato, tá, depois eu saí um pouquinho por questões aí, políticas, sociais, do momento do país que eu vivo, voltei para a minha área normal e voltei agora em 2016, né? E eu digo para vocês com muita franqueza, com muita clareza, hoje eu trabalho com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais dedicação, e eu estava hoje até com um cliente, ontem eu estava com um cliente, e ele fala assim: puxa vida, você não dorme, cara, é 11 horas da noite, você está aqui na minha casa, entregando um Kenko Bill. Eu falei: sim, eu estou fazendo isso porque eu faço com prazer. E o cliente queria simplesmente que eu deixasse isso na portaria e pegasse os cheques na portaria. Eu falei: de jeito nenhum. Eu faço questão de entregar pessoalmente, de lhe mostrar como é que funciona o aparelho. Ou seja, o cheque para mim é o pouco que importa, é o resultado da meta atingida. Mas a minha meta é trazer satisfação para o cliente. Então, isso é você trabalhar com amor, isso é você trabalhar com carinho, isso é você colocar, na verdade, a tua emoção naquilo que representa. E quando você faz isso dentro de uma equipe, meu amigo, não tem erro. O resultado vem e vem muito positivo, porque você não mede esforços para chegar no objetivo que a tua equipe traçou, tá bom? Dando continuidade, uma vez eu estava numa palestra e nós estávamos só entre gestores, né? E gestores já sêniores. E aí o palestrante perguntou para mim, perguntou para a plateia, né, que eu assistia, né? Desde quando você começou a estudar, desde o prézinho, desde lá do prézinho que você entrou na escolinha, se alguém fez o pré, até as faculdades, pós-graduação, MBAs, cursos no exterior, etc, etc, etc. Todo esse conhecimento que você adquiriu em toda a face da sua existência na vida, né? De todo o conhecimento que você teve, né, nos bancos escolares, nas universidades, etc. O quanto isso representa de potencialidade no teu trabalho. Ou seja, quanto você investe no teu trabalho atual de conhecimento técnico, né? E aí as pessoas, não, 90%, 80% e tudo mais.
E ele virou para nós e falou assim, tudo isso que você aprendeu, o teu pós-graduação, as suas MBAs, as suas faculdades, os seus cursos tecnólogos, os seus cursos técnicos, tudo aquilo que você aprendeu hoje no banco escolar, isso representa apenas 10% da potencialidade no teu trabalho. Isso foi uma coisa que me frustrou bastante, porque eu investi na minha vida e na minha carreira, que já são 32 anos em mundo corporativo, eu investi praticamente muito mais do que 2 apartamentos. E eu falei, puxa vida, mas tanto dinheiro que eu coloquei e de repente, só representa 10%, né? E aí ele fez uma segunda pergunta. De tudo aquilo que você sabe fazer com as mãos, com os pés, com o corpo, tudo aquilo que você tem facilidade para desenvolver, quanto isso representa efetivamente na tua vida profissional? Ou seja, qual a potencialidade de tudo aquilo que você sabe fazer com as mãos, com os pés? Ou seja, digitar muito rápido, digitar com uma mão só, entendeu? Fazer o que você pode fazer com o seu corpo, né? Eu fiquei também pasmo quando ele falou que isso apenas representava 10% da minha potencialidade profissional. E aí todos perguntaram, né? Afinal de contas, então, se tudo aquilo que eu aprendi na vida, tudo aquilo que eu sei fazer com as mãos, com os pés, seja lá o que for, só representa 20%, então onde estão os 80%? E aí foi quando ele nos chamou a atenção, dizendo que os outros 80% é a atitude que você vai ter. Então não basta você ser um PhD, não basta você ser um cara, ou uma menina, ou um homem que conheça muito da matéria. Você pode ser um grande estudioso, você pode ser um grande cientista, você pode conhecer mais do que qualquer outra pessoa do seu ambiente, mas se você não tiver um passo de atitude, de nada lhe adiantará. Você pode ser um grande craque, nós vimos agora na Copa, eu quero trazer a Copa, porque essa Copa acabou justamente hoje, no dia da minha palestra, né? Então eu estava observando. A gente observa lá, por exemplo, o Messi, o Cristiano Ronaldo lá de Portugal, o próprio Neymar do Brasil, ou seja, excepcionais jogadores, caras que conhecem muito, que têm habilidades tremendas, mas não conseguiram colocar sua habilidade em campo e prejudicaram sua equipe. Então, muitas das vezes, não basta você ser o melhor do mundo. O Messi, por exemplo, passou em branco, nós não vimos o Messi jogar. Sem falar, então, do nosso centroavante lá, o menino chamado Jesus, né? Que não fez gol nenhum, quer dizer, foi um cara que foi para a Copa, a gente depositou muita confiança nele, é um cara que é goleador, e saiu da Copa sapateiro, ou seja, não fez gol nenhum. Por quê? Porque não colocou sua habilidade em campo, ou seja, ele não teve a iniciativa. Aí isso aconteceu também com o Neymar, que também não teve uma iniciativa de chamar a responsabilidade para si e falar assim, não, agora eu vou jogar bola. E é engraçado que nos clubes onde eles representam, eles jogam tão bem, eles conseguem trazer grandes resultados para suas equipes. E de repente, quando eles estão numa equipe que representa seu próprio país, falta aquela coisa chamada de emoção. Aí eles têm um conhecimento integrado, eles têm uma habilidade como nunca, mas quando eles têm que se juntar a uma equipe, onde às vezes eles se sentem até um pouco mais valorosos, porque estão disputando pelo seu país, eles perdem a consciência que se eles não tomarem uma atitude, e se essa atitude não vier junto com a sua habilidade e com o seu conhecimento, de nada vai lhe adiantar. Então acabam saindo de uma Copa, esses grandes jogadores, como meros coadjuvantes de um time regular. Porque se tivessem bons, ou se eles fizessem pelo menos 70% que eles fazem lá nos clubes deles, eu tenho certeza que alguns resultados de algumas partidas poderiam ser diferentes. Vejam como é importante, na verdade, não só nós falarmos e sabermos que aquela pessoa tem uma habilidade fora do normal. É importante que essa pessoa tenha a atitude de colocar essa habilidade em prol da sua própria equipe. Tá ok? E com isso, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Nós estamos fazendo essa gravação aqui justamente porque por algum motivo técnico, de repente, nós não conseguimos passar ao vivo, mas eu quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês, parabéns para vocês, está num domingo, uma hora dessa, está recebendo mais um pouquinho de informação para isso poder aumentar um pouquinho mais a tua coroa de conhecimento, tá bom? Eu queria deixar um grande recado para vocês, que no dia 19 de agosto, o Dr. Alexandre Rabelo, que é um profissional na área de direito, ele vai falar sobre direitos e deveres do contrato de trabalho, ou seja,
Ele vai trazer quais são as suas responsabilidades perante a um seletista, ou seja, você que é registrado, você que trabalha numa empresa registrada com carteira assinada, quais são os deveres que você tem, mas também não esquecer que você também tem suas obrigações. Não é só querer ganhar o 13º, não é só querer saber quando é que tem férias, isso é bom com certeza, se eu tenho vale-refeição, vale-transporte, isso tudo é muito bom, mas você tem que ter a consciência de qual é a sua responsabilidade perante a sua empresa. Eu acho que vai ser também uma matéria bastante interessante para que você possa ter um pouquinho mais de conhecimento e trilhar esse caminho. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar com você aqui agora, tá bom? E se nós estivermos ao vivo, ainda bem. Se não tivermos, fica aqui a minha mensagem para vocês, um beijo no coração de vocês e parabéns a toda a diretoria da Kenko Pato Jovem com essa iniciativa, trazendo cada vez mais informação para esse mundo que realmente nós precisamos, que é um mundo jovem de se viver, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser.